Eu já vou pedir desculpa se tiver barulho de chuva. É que tá chovendo, né? Olá, planetário, sou o Rian e seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Não só um vídeo, um simples vídeo. Um vídeo que eu prometi que ia sair mês passado e que eu não cumpri a promessa. E é um vídeo especial que faz tempo que não saiu no canal. E se saiu, eu esqueci, que é esse nosso quadro onde a gente pega e analisa um filme de um ponto específico, seja de um conceito que o próprio filme nos apresenta, seja de um conceito que eu invento e enfio no filme. A gente já teve uma série desse vídeo aqui no canal. A gente teve o vídeo do Homem de Ferro e por que ele precisava morrer e por que foi o melhor pra ele morrer. A gente teve A Princesa e o Sapo, um filme sobre sonhos. A gente teve um vídeo sobre carros e a jornada do Relâmpago McQueen em busca da felicidade. A gente provavelmente teve outros que eu esqueci. E hoje a gente vai falar sobre as vantagens de ser invisível. E a gente vai analisar pelo pressuposto de algo que o professor, um dos personagens do filme, fala para o nosso protagonista Charlie. Em uma conversa com o professor, o Charlie pergunta por que pessoas boas aceitam namorar pessoas ruins. E o professor fala a seguinte frase: Por que pessoas legais escolhem pessoas erradas para namorar? Estamos falando de alguém especificamente? Uhum. Bom. Aceitamos o amor que imaginamos merecer. E eu percebi que essa definição que em teoria se encaixaria apenas no arco da Sam na história, se encaixava no arco dos nossos três personagens mais importantes, que são o Charlie, nosso protagonista, o Patrick e a Sam. Então eu percebi que em determinado ponto esse pressuposto encaixava-se nos três e eu resolvi trazer aqui pra gente analisar melhor. A gente vai começar analisando a jornada do Patrick. Patrick é aquele típico aluno que eu acho que todo mundo conhece, que é o cara engraçado, o cara tá sempre se destacando, o cara tem amigos populares, mas ele não é popular. Ele parece popular e tal, mas ele ainda sofre bullying, ele ainda é tratado como estranho e coisas do tipo, e visto como o nada, como a gente pode ver, The Nothing. É uma parada que é muito normal em certas escolas, normalmente até no Brasil, que é aquele cara que é amigo dos populares, fala com muita gente, que tá sempre nas festas e que não é popular. Eu acho que eu me encaixo nisso. Eu sempre tive muitos amigos populares, eu sempre fui o cara engraçado da sala, eu sempre fui um dos que ficava com as notas mais altas da sala, mas eu não era o popular. Então, tipo assim, é uma parada que eu me identifico com ele, além da sexualidade, não é mesmo? E o Patrick, ele é um gay assumido, ele é um melhor amigo da Sam e tecnicamente irmãos, porque a mãe dele se casou com o pai da Sam e eles moram juntos. O Patrick tem amigos que amam ele, o Patrick é um cara assumido, um cara que não precisa se preocupar com nada, mas ele tem um segredo. Ele se envolve com o Brad. O Brad, como a gente sabe, é um jogador de futebol americano e o menino mais popular do colégio, e secretamente ele tem um relacionamento com o Patrick. E a gente vai entendendo melhor como funciona esse relacionamento dele com o Brad, entendendo coisas que chegam a chocar um pouco. No começo o Brad precisava ficar bêbado para poder ficar com o Patrick, mas com o tempo ele conseguiu ficar com o Patrick sóbrio. E para o Patrick isso foi maravilhoso. O namoro deles tem que ser invisível, mas pelo menos ele se sente amado. O Brad não só ficava com o Patrick bêbado, como fingia que esquecia no outro dia, até eles transarem e o Brad dizer que amava o Patrick. Em seguida, o Brad começou a chorar. Isso é a realidade esmagadora de uma grande maioria de LGBTs assumidos, de cidades do interior geralmente, que se sujeitam a entrar em relacionamentos onde eles precisam se esconder para conseguir ter um mísero migalha de amor, uma mísera migalha de um relacionamento. E essa era a mísera migalha que o Brad dava para ele. O Patrick, uma pessoa incrível, se sujeitava e se humilhava a um relacionamento terrível com o Brad, cheio de medo, porque o pai dele podia a qualquer momento descobrir como descobriu e podia dar merda, mas ele aceitava. E uma das coisas que ele falou pro Charlie é que ele era feliz porque o Brad tinha deixado de beber para poder ficar com ele. Então o Brad não precisava mais beber para ficar com o Patrick. Isso é um grande problema. Você não deve se colocar em relacionamento com pessoas não assumidas. E ok, vamos supor que não seja um problema como o do Brad, que não podia se assumir porque seria agredido, e porque ele só... Vamos supor que é com uma pessoa que ainda não está pronta. Isso é um problema, porque a pessoa assumida, em grande parte das vezes, uma hora vai querer viver o relacionamento assumidamente, deixar de ser escondido.
E ela não pode colocar em cima da outra pessoa a pressão de se assumir, porque cada um tem seu tempo, mas ela também tem o momento dela, o tempo dela e a forma de se relacionar dela. Então, ao mesmo tempo que ela se coloca em um relacionamento em que ela não se sente confortável por não poder assumir o relacionamento, ela se vê com alguém que não vai poder assumir esse relacionamento porque ainda não está preparado. É uma situação que você se coloca e que só vai te dar dor de cabeça. Então, o melhor que você pode fazer é, se você for assumido, não namore pessoas que estão dentro do armário, porque os problemas que essa pessoa tem e a aceitação que essa pessoa ainda tem, toda uma série de coisas que essa pessoa vai passar na vida dela antes de se assumir, vão acabar caindo sobre você. Você já passou por essa fase, você tem que namorar pessoas que já passaram por essa fase, não retroceder, a não ser que você também não seja assumido. Então, duas pessoas não assumidas namorando, é meio que a combinação perfeita, no geral. Mas se você não é assumido, não é a melhor escolha que você pode fazer. Então, o Brad e ele são flagrados pelo pai do Brad, e o Brad apanha, o que faz os dois terem que se afastar. E o Patrick se vê em uma situação onde tudo está desmoronando. E a cereja do bolo é a briga que ele tem na cantina com o Brad. Aquela briga, apesar de ter sido extremamente importante para o Charlie voltar a ser amigo do Sam e do Patrick e do grupo no geral, mas a gente fala isso daqui a pouco, foi assim um estopim de surto pro Patrick. Então ele já estava surtando, mas ele estava num período de negação, então ele ainda não estava entrando em surto. E quando aquela briga aconteceu e ele viu aquilo, e ele viu a realidade do relacionamento dele com o Brad, e como aquilo era terrível para ele, aquela briga fez ele perceber o que é que estava acontecendo. Porque o Brad queria tanto esconder que era LGBT. Ele contou para as pessoas que ele apanhou de um pessoal de outra escola que se juntou para bater nele. Ele foi homofóbico com o Patrick, que é outra parada que acontece muito no meio LGBT. As pessoas são, caras LGBTs são homofóbicos com o intuito de esconder a sexualidade. Isso acontece muito, inclusive muitos LGBTs acabam fazendo isso só para esconder a sexualidade, por medo de alguém descobrir, o que é extremamente complicado. Então, no geral, o que aconteceu com o Patrick foi, ele encarou a realidade do quão aquilo ia acabar fazendo mal pra ele, com aquilo não tinha outra saída, e então ele entrou em surto quando ele viu o que estava acontecendo e como ele se rebaixou aqui. Aí nós temos a cena onde o Patrick beija o Charlie e a gente percebe que o Patrick só queria ser amado. Ele só queria se sentir amado por alguém, e esse amor que ele queria, o Brad oferecia pra ele, mas nas circunstâncias erradas. E agora, sem ele, o Patrick pode se valorizar e encontrar alguém que faça ele feliz. Ele aceitava esse amor complicado do Brad, porque era o amor que ele achava que merecia. E agora a gente vai falar da pessoa que eu acho que foi uma das personagens que mais sofreu na trajetória desse filme. Muito cedo ela foi abusada por um amigo do pai. Desde então ela passou muito tempo achando que a culpa era dela, o que nós sabemos que não é verdade. Por achar isso, ela aceitava entrar em relacionamentos com caras babacas e não viam a mulher foda que ela era. E quando ela era caloura, os veteranos embebedavam ela pra ficar com ela, o que acabou gerando a reputação de vadia para ela. Porque nós sabemos, essa sociedade é machista pra cacete, e esses meninos que embebedavam ela saíram como os garanhões pegadores, e ela saiu como a vadia da história. Ela foi manipulada, ela foi abusada. Pra terminar, a cereja do bolo, ela ainda recebeu uma má reputação, que não só fez as pessoas enxergarem ela de uma forma ridícula, como fez ela se sentir mal, porque é isso, o machismo afetou ela, o machismo fez mal a ela, como faz pra todas as mulheres. Isso acabou fazendo ela acreditar nessa imagem terrível que as pessoas colocaram nela, e isso afetou tanto ela em autoestima quanto nos estudos. A gente vê que ela não consegue estudar muito. Nos primeiros anos ela acabou não conseguindo estudar muito bem, ela só conseguia passar de ano, e também ela se sujeitava a relacionamentos terríveis. Isso é uma parada que é falado durante o filme, que ela aceitava relacionamentos terríveis e que ela já vinha de vários relacionamentos ruins e que ela estava namorando esse menino da faculdade, que eles esperavam que ele não fizesse mal pra ela, assim como todos os outros fizeram. Mas aí o Charlie ajuda ela nos estudos e ela consegue entrar na faculdade que queria e finalmente enxerga que tem uma chance. Ela passou por tudo isso, e quando o Charlie chegou, ele era o cara que via tudo de bom que ela tinha. Mas sobre a religiosa eu vou falar daqui a pouco. A Sam se menosprezava e ficava com caras que não mereciam ela. Ela aceitava esses amores porque ela achava que era esse tipo de amor que ela merecia. Justamente por causa desses rótulos ruins
e colocaram sobre ela, e ela achou que ela era realmente uma pessoa ruim. Charlie, eu quero abrir uma observação. Se você perceber durante o filme, o Charlie vive uma família extremamente de boas, uma família liberal, e os 3 filhos são, tipo, super certinhos. O mais velho não é o mais certinho de todos, porque ele não é a pessoa mais aplicada nos estudos, mas mesmo assim ele ainda é visto como um cara certinho, que faz as coisas certinhas. E eles vêm de uma família liberal. Você vê que o Charlie chega super tarde em casa. Você vê que o pai do Charlie e a mãe do Charlie não faz nenhum comentário babaca sobre o Patrick, o que normalmente esses pais conservadores fazem quando vê que um amigo tem um filho LGBT. Eles são muito de boa. A prova de que eles são muito de boa é que quando o Patrick beija o Charlie não fica... Sabe, o Charlie foi criado em uma família tão de boa que ele não é o hétero babaca com masculinidade frágil. Ele é um hétero muito de boa se ele for hétero. Ele é um hétero muito de boa e isso eu acho incrível, mas vamos focar no mais importante. Ele sofreu um trauma que acabou gerando um certo estresse nele, que o fez ter que ficar um tempo internado. Ele era abusado pela tia na infância e o trauma foi tão forte que o cérebro dele mudou as memórias para que ele não se lembrasse do que aconteceu, já que ele via a tia dele como uma pessoa incrível que ele admirava muito. E por boa parte do filme ele meio que enxerga ela assim. Outro ponto importante para o que eu quero falar sobre o Charlie é que o Charlie perdeu um amigo. O amigo dele se matou uns meses antes de ele voltar para a escola. E uma parada que o Charlie fala durante o filme que eu fui perceber muito tempo depois é que esse amigo dele não escreveu para ele, não deixou uma carta de despedida de nenhum jeito. E aí, pra compensar isso, o Charlie escreve pro melhor amigo dele. Então, a narração de fundo do filme que a gente escuta não é uma narração assim, dentro da cabeça do Charlie, coisa do tipo. É literalmente o Charlie escrevendo uma carta, ou o Charlie contando a história do filme pro melhor amigo dele que se suicidou. E a gente tem que prestar atenção que a tia dele e o melhor amigo dele representam 2 pilares da vida dele que ele não tem mais. Que é uma mentoria, alguém que ele admira, que seria a tia dele, e alguém, um amigo próximo, alguém que ele pode desabafar e tal. E essa pessoa era o melhor amigo dele. E a Sam e o Patrick são o novo pilar de amizade que ele precisava. E o professor dele é o pilar de mentoria e alguém que ele admira, que era um lugar que quem ocupava era a tia dele. E rapidamente ele entendeu tanto o rolê do Patrick quanto o rolê da Sam. E ele provavelmente ele realmente viu o que eu vejo e o que eu tô tentando explicar aqui. Ele vê a história de outra forma, em outro ângulo. Por isso que ele pergunta pro professor dele por que as pessoas aceitam esse tipo de amor. Ele não tava falando só da Sam, ele tava falando do Patrick também. Mas com o passar do filme, ele se apaixonou pela Sam, ele percebeu o quão incrível ela é, ao ponto de dar o primeiro beijo nele para que ele não fosse beijado por alguém que não o amasse. Mas aí que está o ponto. Ele viu que ela não estava apaixonada por ele, ele viu a Mary Elizabeth ali, ela queria ele. E por mais que ele não gostasse dela, ela acabou continuando o namoro dos dois. Além de ter problemas de terminar de uma vez, ele também achava que nunca ia ficar com a Sam. Ele fez o que a Sam e o Patrick fizeram. Ele aceitou o amor que achava que merecia. Então ele se colocou nesse relacionamento ruim com a Mary Elizabeth, que tanto ele não queria terminar porque ficava com dó de terminar, não conseguia terminar, quanto ele achava que era confortável estar ali, apesar de que era terrível. Mas como ele achava que a Sam não ia ficar com ele nunca, ele não pensou em ter urgência em terminar. Mas aí é que tá. Quando você acha que o amor que você merece é algo que não realmente é o que você merece, isso acaba te afetando e te causando problemas. Tanto que ele diz que está tentando se apaixonar pela Mary Elizabeth, mas não consegue. Até quando eles eram só amigos, eles nem eram tão próximos. E é óbvio que a cagada que o Charlie fez beijando a Sam no lugar da Mary Elizabeth na festa da garrafa é injustificável, foi uma grande merda o que o Charlie fez, isso aí não dá pra defender, mas mesmo assim a gente entende que foi um momento de coragem que ele teve e para demonstrar o amor que ele tinha e a forma como ele enxergou de terminar com a Mary Elizabeth, sem terminar com a Mary Elizabeth. Aí nós temos o diálogo da Sam e do Charlie sobre o porquê dele nunca ter dito a ela sobre o que ele realmente sente. E ele fala sobre achar que ela não queria e achar também que ela merecia ser feliz. E aí eles ficam, né? Charlie beija ela e tal, eles ficam depois do término e tal. E aí o Charlie tem um gatilho que faz ele lembrar da tia dele. Nesse momento ele entendeu tudo o que acontecia na vida dele, entendeu totalmente por que ele era daquele jeito mais quieto, mais retraído, e porque ele tinha aqueles booms
de raiva, ele conseguiu se entender melhor, se enxergar melhor e se ver por dentro. Ele parou de colocar o problema das pessoas acima do dele e começou a priorizar os problemas dele e prestar atenção nele. O Patrick, a Sam e o Charlie enfrentaram seus problemas internos e com todas as dificuldades conseguiram enxergar o próprio valor. Eles se encaixam e se encontram um no outro. Eles enxergaram que o amor que eles merecem é muito maior. Eles se sentiram pequenos e grandes novamente. Eles viram nas vantagens de ser invisível uma forma de se sentirem infinitos.